Boa noite, você seja bem-vindo. Nós estamos aqui no nosso terço do ECM, toda quarta, 20 horas, você é nosso convidado. E hoje é um dia muito especial porque é o dia de Frei Galvão, é o primeiro santo brasileiro. Não sei se você sabe disso, né? O primeiro santo que nasceu no Brasil. E isso é muito especial, por quê? Porque o Brasil é um país muito jovem, muito jovem. O Brasil é um adolescente, né? Perto dos outros países que têm 5.000, 3.000, 4.000, tantos anos por aí, né? Tanta história. O Brasil é um jovenzinho, né? Eu lembro que em fevereiro a gente estava lá em Assis, na Itália, e aí a gente estava lá na capela de São Damião, e eles colocaram um crucifixo lá fora, né? E aí a guia que estava com a gente falou assim: ah, não, esse crucifixo aí ele é recente, esse daí é recente, ele é mais perto do nosso tempo agora. Eu falei, mas que ano que ele é? Ah, é de 1500. O Brasil não tinha nem nascido ainda. Então, para você ter uma ideia do como é o tempo para eles lá, né? Bom, então, quem foi esse homem, né, o Frei Galvão, e o que ele fez? Qual é a história dele? Quais são os milagres? Será, né, que a gente tem acesso a um santo aqui no Brasil e a gente, de repente, está tão pertinho da gente e a gente nem sabe, né? E é legal porque eu estava aqui ouvindo as histórias e os pedidos de intercessão e tem tudo a ver com Frei Galvão. Inclusive, né, eu estou aqui com as pílulas de Frei Galvão, ó, que eu ganhei há um tempo e eu guardei aqui, então, mas isso não é para guardar, isso aqui é para a gente usar, né? Então, quem precisa, me pede depois, que eu vou contar aqui os milagres de Frei Galvão, e você, se você quiser, deve ter aqui uns 10, mais ou menos. Se você quiser, também eu vou falar onde você consegue, e, gente, vamos usar, são sacramentais importantes, tantos e tantos milagres que acontecem através desses sacramentais, né? Bom, o primeiro santo brasileiro foi canonizado em 2007 pelo Bento XVI, e o mais conhecido de Frei Galvão são as pílulas milagrosas. Essas pílulas são feitas de papel arroz, né? Papel de arroz, e tem uma frase dentro dela. E como começou isso? Isso que é interessante. Como Deus inspirou ele a ter uma coisa para ajudar as pessoas, né? Então, olha só, a frase que está dentro, se você quiser anotar, claro que ela está em latim, mas eu vou falar em português aqui, está escrito assim, ó: depois do parto, ó Virgem, permanecestes intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. Depois do parto, ó Virgem, permanecestes intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. É um pedacinho do ofício de Nossa Senhora, para quem conhece, para quem já leu, é um pedacinho do ofício em latim. E o que aconteceu? Aconteceu que tinham pessoas que estavam muito doentes. Teve um rapaz que ele estava exatamente com pedras nos rins, né? E ele procurou Frei Galvão porque ele já tinha tentado vários tratamentos e estava com hemorragia e tudo mais e não resolvia. E o que o Frei Galvão fez? Escreveu essa frase de Nossa Senhora, colocou no papelzinho e falou para ele que era para ele tomar aquelas pílulas todos os dias de manhã. Qual foi a surpresa? Alguns dias depois, as pedras saíram e ele foi completamente curado. Um negócio que estava se complicando e tudo mais. Depois teve também uma mulher grávida que estava para dar à luz, mas tinha muita dificuldade, estava passando muito mal e não conseguia dar à luz. A mesma coisa, Frei Galvão deu as pílulazinhas para ela e ela, há poucos dias tomando as pílulas de manhã, o neném nasceu perfeitamente, tudo se resolveu e os médicos não entendiam, porque era um caso complicadíssimo, entendeu? Então, vários e vários milagres já aconteceram.
E a gente estava aqui, ó, pedindo oração pelas pessoas, pedindo exatamente esses milagres, né? E como é que eu faço para conseguir essas pílulas? É muito fácil, gente. E hoje você vai saber. Talvez você não saiba, mas hoje você vai saber. Bom, Frei Galvão, ele nasceu, né, em 1739, em Guaratinguetá, perto ali da Cachoeira Paulista, ali da Canção Nova. Antônio Galvão de França. Quando ele tinha 13 anos, ele foi para um seminário jesuíta na Bahia, e ele queria, porque queria ser jesuíta, mas o Marquês de Pombal estava perseguindo os jesuítas aqui no Brasil, e ele foi, não deixaram ele entrar nos jesuítas, ele acabou sendo franciscano, né, foi para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para um monte de lugar, mas ele terminou aqui em São Paulo, e aconteceu um fato interessante, que tinha uma irmã, né, que estava em oração, e Deus falou para essa irmã que era para ela construir, que era para ela falar para o Frei Galvão, que era para ele construir um retiro, né, um lugar de oração. Tem até o nome aqui, eu anotei aqui, por aqui, em algum lugar, um lugar, um retiro, um recolhimento, não é retiro, um lugar de recolhimento, que seriam os retiros nossos hoje. E aonde que é esse retiro que Deus confirmou no coração do Frei Galvão para construir? É o Mosteiro da Luz, aqui em São Paulo, entendeu? E onde é que são construídas, onde é que são feitas as pílulas do Frei Galvão? No Mosteiro da Luz, aqui em São Paulo. E você pode ir lá e retirar essas pílulas para dar para os doentes, entendeu? Então, olha, as irmãs concepcionistas que estão lá até hoje, e elas que fazem essas pílulas, e elas entregam gratuitamente para as pessoas, e eles recebem muitas e muitas cartas de um monte de milagres, um monte de milagres. Então, gente, às vezes as pessoas estão doentes, esperando, né? E nós temos tudo na mão para levar para as pessoas, e a gente não usa as graças que Deus deu para nós. Então, vamos usar, né? Olha, às vezes, nós que trabalham com peregrinação, às vezes levamos pessoas para Portugal, Israel, na China, para ver lá os santos de lá, né? Que viveram lá. E a gente nunca levou o pessoal aqui. Uma vez até a gente montou uma peregrinação e não deu certo para ir no Frei Galvão. Já fomos no Padre Léo, num monte de lugar, mas no Frei Galvão não fui ainda. Olha que ideia maravilhosa, a gente ir lá conhecer, pegar as pílulas, fazer oração, entendeu? E entregar, não é nem para nós, às vezes a gente vai lá pegar para levar para as pessoas, entende? Né? É como levar um sacramental mesmo. Então, Frei Galvão, para você ter uma ideia, os dons que ele tinha era muito parecido com os dons do Padre Pio. Ele tinha bilocação, teve vários casos de bilocação. O que é bilocação? A pessoa está num lugar e acontece algo extraordinário em outro lugar e as pessoas veem o Frei lá, viam ele lá, né? Então tinha um rapaz que ia morrer, que foi condenado à morte e tal, e pediu a intercessão do Frei Galvão. Ele estava pregando aqui em São Paulo e as pessoas viram ele lá confessando o rapaz lá no interior de São Paulo. Tem um monte, né? Então ele tinha telepatia, as pessoas falavam as coisas e ele intervia com as pessoas pensavam e ele intervia, ele entendia o que as pessoas pensavam, né? Ele preveu o que ia acontecer, então ia começar uma guerra, ele reunia o povo para rezar, porque ele dizia que ia começar uma guerra em tal lugar, não sei o que, e dias depois começava a guerra, né, lá em outro país, em outro lugar, né, várias coisas extraordinárias, uma fé extraordinária. Seu túmulo está no Mosteiro da Luz, então quem for ao Mosteiro da Luz pode visitar o Frei Galvão, pode fazer suas orações, e a gente está aqui hoje meditando um pouquinho, mas muito pouquinho sobre o Frei Galvão. E eu queria aproveitar para falar de outros milagres que a gente já viu. Essa semana, né, está fazendo 22 anos da Fraternidade O Caminho. A Fraternidade O Caminho é uma fraternidade irmã do ECM,
O Frei Gilson era um padre de uma congregação, estava deixando o celibato, e ele foi convidado a fazer o ECM, como muitos aqui fizeram o ECM. Ele tinha 28 anos, falava várias línguas, já tinha morado na Inglaterra, num monte de lugar, só que ele tinha perdido a fé. E ele foi no ECM, e nesse ECM a gente tinha levado vários meninos que eram assassinos, usuários de drogas, ladrões e tudo mais, para fazer o encontro, e nós colocamos o Frei Gilson, porque ele foi disfarçado como um jovem, ele não queria ir como padre, ele foi como um jovem, foi roupas normais e tudo mais, e nós colocamos ele dentro do quarto, com esses jovens, e trancamos a porta, abrimos só no outro dia, né? E ele falava para a gente que ele nunca rezou tanto na vida dele como naquela noite, porque ele ouviu tanta coisa, tanto crime, tanta coisa, e depois, no sábado à tarde, aqueles jovens foram lá, diante do altar, entregaram as drogas, entregaram armas, entregaram um monte de coisa, e no domingo à tarde, quando foi uma surpresa para todo mundo, porque a gente falou, agora a gente vai chamar o padre, ele já tinha feito amizade com todos os jovens e tudo mais, só que eles não sabiam que ele era o padre. E aí dançava e tal. Na hora da missa, a gente falou, bom, então a gente colocou a roupa do padre no altar e falamos, agora a gente vai receber o nosso padre para celebrar a missa. E aí ele saiu do meio dos jovens e foi lá celebrar a missa. Gente, todo mundo chorou. Ele não conseguia celebrar, ele só chorava, chorava, chorava. E dali ele decidiu começar a Fraternidade O Caminho, que hoje tem na África, mais de 150 casas. Ele deixou a congregação dele e ele falou que ele descobriu o chamado dele, que era recuperar esses jovens que estão perdidos no mundo. E hoje ele tem mais de 100 casas, 150 casas, que recupera jovens dependentes químicos, ladrões e tudo mais. Né? Então, olha, são milagres que a gente está vendo com os nossos olhos, né? E a gente não se converte, cara. É impressionante como a gente é duro de coração. E também o Padre Alex Nogueira, que manda o evangelho para a gente todo dia, né? Esses dias, hoje ou ontem, ele completou 11 anos, que ele manda os evangelhos para a gente todo dia, né? Que tem a musiquinha do Padre Zezinho, orar costuma fazer bem, né? Como esse padre é especial para a gente, como ele entra na nossa vida, né? E a gente nem conhece ele. E é um padre que está aí anunciando o evangelho para o mundo inteiro. E tantas outras coisas que a gente poderia ficar aqui falando e falando e falando, porque é maravilhoso a gente contemplar aquilo que Deus está fazendo, certo?